Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante, o caso de Ellen Greenberg. De acordo com as estatísticas, aproximadamente 30% dos crimes violentos cometidos ao redor do mundo permanecem sem solução, apesar do rápido desenvolvimento de tecnologia e técnicas, bem como a criação de extensos bancos de dados de DNA. Como regra, a maioria desses crimes é resolvida rapidamente, mas há casos em que a investigação dura anos ou até décadas antes que o perpetrador seja punido. O enigma de Ellen Ray Greenberg. O caso de Ellen Ray Greenberg, que examinaremos neste vídeo, é interessante porque em muitos anos de investigação mal avançou. O caso foi investigado com numerosas irregularidades, e com o tempo, há mais perguntas do que respostas. O brutal assassinato de uma jovem mulher até hoje permanece um mistério, e, o que é notável, é que a investigação está se esforçando para provar que a alegre Ellen, que estava entusiasticamente se preparando para seu próprio casamento, de repente decidiu tirar sua própria vida. Mas vamos tentar entender tudo em ordem. Uma vida promissora interrompida. Ellen nasceu em Nova York em junho de 1993, na família de Sandy e Josh Greenberg. Ela era a única filha de seus pais, crescendo com amor e cuidado. Durante o ensino médio, a garota se envolveu ativamente em esportes de equipe e até deu esperança como uma atleta promissora. Ela era uma criança ativa, irrequieta e sociável, mas ao mesmo tempo estudava bem, mostrando um interesse especial pelas humanidades. Após se formar no ensino médio, Ellen se tornou estudante na Universidade Estadual da Pensilvânia, onde recebeu um diploma em Relações Públicas. Mas, tendo começado a trabalhar na especialidade, Greenberg percebeu que aquilo não era o que ela gostaria de dedicar sua vida. Paralelamente ao trabalho, a garota se matriculou no departamento de correspondência do Instituto Pedagógico. Alguns anos depois, ela defendeu brilhantemente seu diploma e se mudou para Filadélfia, onde foi contratada para trabalhar em uma das escolas locais como professora do ensino fundamental. Segundo parentes, a vida de Ellen ia muito bem. Ela estava cheia de entusiasmo, fazia grandes planos para o futuro e simplesmente adorava seu trabalho e seus pequenos alunos. Ao mesmo tempo, Ellen conheceu um rapaz com quem teve um tórrido caso de amor e logo eles começaram a se preparar para o casamento. O favorito da garota era um jovem chamado Samuel, ou apenas Sam Goldberg. Ele era de uma família bastante rica e conhecida na cidade. Seus pais possuíam seu próprio grande negócio e seu tio tinha a reputação de ser um dos melhores advogados do estado. Os jovens se conheceram em 2009 em uma festa, graças a seus conhecidos mútuos, e imediatamente gostaram um do outro. A interação amigável rapidamente se transformou em um relacionamento romântico em rápido desenvolvimento, e logo eles decidiram se mudar e morar juntos. Na véspera de 2011, Sam fez a proposta à sua amada, que foi o melhor presente para o ano novo. Ele lhe deu um lindo anel de diamante e o casal começou a se preparar para o próximo casamento, que estava programado para a primavera do mesmo ano. Os membros da família de ambos os jovens receberam a notícia com alegria, e parecia que nada mais poderia interferir na felicidade dos amantes. Ellen mergulhou de cabeça nas agradáveis preocupações associadas ao casamento, fazendo listas de convidados e enviando-lhes convites, escolhendo o local e elementos de decoração para o evento, experimentando vestidos de noiva, tentando criar sua imagem ideal e planejando uma lua de mel. É notável que quase todas essas questões a noiva estivesse engajada independentemente e o noivo não participasse visivelmente do processo. Mas os entes queridos não deram muita importância a isso, e Ellen nunca reclamou. É verdade que havia algumas estranhezas às quais todos prestaram atenção apenas após a tragédia ocorrida. O fatídico dia 26 de janeiro. Em janeiro de 2011, o tempo na cidade estava muito nevado e gelado. No dia 26, Ellen foi trabalhar na escola como de costume, mas perto do meio-dia, houve um vento forte e uma nevasca. Então, as aulas foram canceladas e os alunos e professores foram mandados para casa. Ellen retornou ao apartamento que ela e Sam compartilhavam.
Era em um complexo de apartamentos aconchegantes localizado em uma das áreas tranquilas da cidade. Logo, Sam também voltou para casa. De acordo com relatos da polícia, o casal brigou, naquele dia, o que foi mencionado de passagem pelo próprio Sam, mas mais tarde ele começou a negar isso. Perto das 17 horas, Sam decidiu ir à academia localizada no mesmo complexo de apartamentos. Ele ficou fora por menos de 1 hora, mas quando retornou, não conseguiu entrar no apartamento porque a porta estava trancada por dentro. Sam primeiro bateu alto e insistentemente, depois começou a chamar sua noiva pelo nome, o que atraiu a atenção dos vizinhos. E então começou a ligar, ligando para ela no telefone e enviando mensagens. Ninguém respondeu aos seus gritos, batidas e chamadas, mas se ouvia que o telefone estava dentro do apartamento. Sam então desceu ao primeiro andar do prédio até o guarda de segurança para pedir ajuda. Samuel explicou a situação a ele e perguntou se era possível abrir a porta da frente, ao que o guarda respondeu que isso estava além de sua autoridade e que ele não podia deixar seu posto por instrução. Então Sam voltou para seu andar e decidiu agir por conta própria. Ele bateu com o ombro na porta e, na primeira vez que o fez, conseguiu quebrar a trava. Estava quieto lá dentro. A ligação de Ellen nunca foi atendida e quando ele entrou na cozinha, viu uma cena horrível. Sua noiva estava sentada no chão, apoiada contra a porta do armário, seu corpo cortado com uma faca e suas roupas manchadas de sangue. Sam imediatamente começou a ligar para os serviços de emergência, descrevendo a situação, e quando solicitado a verificar se a garota tinha pulso, ele agiu de maneira estranha, perguntando várias vezes se ele realmente precisava fazer isso. Então houve silêncio, e depois Sam de repente afirmou que havia uma faca saindo do peito de sua noiva, o que supostamente ele não havia notado antes. Ele também acrescentou que Ellen, obviamente, já estava morta. A cena do crime. Mais perguntas. Que respostas? Os policiais que chegaram ao chamado ficaram bastante surpresos e notaram que nunca haviam visto tal coisa em seus muitos anos de prática. A porta estava de fato trancada por dentro com uma trava, que Sam subsequentemente derrubou com seu ombro. Não havia sinais de entrada forçada ou presença de intrusos no quarto. Nada havia sido roubado do apartamento. Todos os objetos de valor e dinheiro ainda estavam lá. Nada havia sido revistado ou tocado. Mas a coisa mais interessante começou quando o corpo da garota morta foi examinado. Nenhum sinal de luta ou tentativas de se defender foram encontrados, como se tudo tivesse acontecido de repente e a vítima simplesmente não tivesse tido tempo de reagir. Em seu corpo contaram cerca de 2 dúzias de ferimentos de faca de profundidade variada, e o golpe final atingiu o coração e tirou a vida de Ellen. Voltaremos à flagrante negligência com que a cena do crime e o corpo da falecida foram examinados um pouco mais tarde. Esta negligência permitiu que muitas evidências fossem perdidas e deixou um possível perpetrador em liberdade. Mas ainda mais estranho foi o comportamento da polícia, que mesmo antes do exame médico pensou que Ellen havia feito isso consigo mesma. Sinais de alerta. A saúde mental de Ellen. Ataques de pânico, visitas a um psicólogo e medicamentos prescritos favoreceram a versão de partida voluntária da vida. O fato era que Ellen, desde algum tempo, começou a sofrer de transtorno de ansiedade e ataques de pânico decorrentes disso. A situação era tão séria que Ellen chegou a procurar ajuda de um psicólogo. Aos próximos, ela tentava não reclamar para não preocupá-los, e os parentes, por sua vez, associavam as mudanças no comportamento de Ellen ao estresse e à excitação antes do casamento. No entanto, o especialista que trabalhou com Ellen prescreveu-lhe 2 medicamentos que ela tomava regularmente para combater sua ansiedade. Como o próprio psicólogo relataria mais tarde, nenhum desses medicamentos, nem juntos nem separadamente, poderia de forma alguma agravar o estado mental de Ellen e causar pensamentos de morte. O especialista também observou que, apesar de sua ansiedade, a paciente nunca teve tais pensamentos. Além disso, os amigos e colegas de Ellen notaram que depois que ela e Sam começaram a morar juntos, seu comportamento começou a mudar. Além de se tornar ansiosa e inquieta, Ellen quase parou de tomar qualquer decisão por conta própria. Em cada situação, Ellen dizia que precisava discutir com seu noivo, que não podia dar uma resposta sem consultá-lo.
Estranhezas semelhantes foram notadas pelos pais da falecida, mas toda vez que sua filha tentava reclamar para eles sobre seu difícil estado emocional, ela acrescentava que Sam não tinha nada a ver com isso. E 3 semanas antes da tragédia, Ellen disse a sua mãe que queria deixar a escola, largar tudo e voltar para a casa dos pais. Sua mãe ficou muito surpresa com as palavras da filha, mas garantiu que ela poderia voltar para casa a qualquer momento, e seus pais a aceitariam sem questionar. No entanto, Ellen nunca mais tocou no assunto. Mais tarde, foi levantada a hipótese de que após o casal se mudar junto, Sam começou a mostrar violência em relação à sua noiva, e ela estava assustada, com medo de contar a alguém sobre isso. O psicólogo que Ellen consultou não confirmou, nem negou esta versão, mas observou que Ellen tinha dificuldade em articular e expressar o que estava vivenciando e o que a estava incomodando. Era como se ela quisesse compartilhar algo importante, mas o medo era mais forte que isso. Um caso repleto de contradições. Este caso incomum, desde o início, levantou muitas questões, mas o mais interessante é que ninguém sequer tentou encontrar respostas para elas. O descuido com que o exame da cena do crime e do corpo foi conduzido, bem como a perícia, é simplesmente espantoso. Muitas circunstâncias, fatos e evidências foram simplesmente ignorados e irreversivelmente perdidos. E sem eles, era impossível restaurar o quadro completo do incidente. Para começar, nas mãos da vítima não foram encontrados ferimentos típicos de autodefesa, o que significa que a garota não estava tentando se defender. Mas ao mesmo tempo em seu corpo foram revelados numerosos hematomas, que julgando pelo grau de cicatrização, ela recebeu várias semanas antes. O noivo explicou que provavelmente eram consequências da prática de esportes em equipe. No entanto, os pais de Ellen garantiram que sua filha não visitava academias e playgrounds há muito tempo, devido à carga de trabalho e aos preparativos ativos para o casamento. Nenhuma mensagem de suicídio foi encontrada. Ellen parecia uma vítima de um massacre brutal, mas apesar disso, quase imediatamente foi levantada a versão de partida voluntária da vida. Além disso, havia temperos alimentares e uma tábua de corte na mesa da cozinha. Então, de acordo com a lógica dos investigadores, Ellen começou a preparar o jantar. Mas de repente mudou de ideia e decidiu se cortar até a morte com uma faca. Além disso, como já mencionei, no corpo da vítima foram contadas 2 dúzias de ferimentos penetrantes de profundidade variada, e o exame forense mostrou que 10 deles foram infligidos nas costas. Então, se a garota foi atacada por trás, e alguns deles eram graves o suficiente, se não mataram Ellen imediatamente, certamente a privaram da capacidade de se mover e resistir. É simplesmente impossível infligir tais ferimentos em si mesmo, e depois enfiar uma faca no próprio coração até o cabo. E isso fez com que os especialistas médicos duvidassem da causa da morte originalmente anunciada. No entanto, apesar desta conclusão, a investigação continuou a insistir na versão anterior e se recusou a iniciar processos criminais. O principal argumento era a ausência de vestígios de estranhos no apartamento, bem como a ausência de sinais de autodefesa. A propósito, também havia algumas dúvidas sobre a possibilidade de penetração no apartamento, porque a trava na parte interna da porta também era muito peculiar. Ela poderia ser fechada por fora, mas não completamente. Se a trava tivesse sido fechada por dentro até o fim, teria sido impossível quebrá-la com um único golpe de ombro, sem danificar o batente da porta. Mas, julgando pela natureza dos danos, ela estava apenas parcialmente fechada, e poderia ter sido feita por fora da porta. Embora o cônjuge ou parceiro da vítima seja geralmente o principal suspeito em tais casos, Sam sempre permaneceu acima de suspeita. Nenhuma acusação foi feita contra ele. E foi apenas no dia do incidente que ele foi entrevistado na delegacia na presença de seu tio, que, como já mencionado, era um advogado conhecido e influente. Além disso, todo o quadro e sequência de eventos daquele dia foi reconstruído apenas de acordo com as palavras de Samuel Goldberg, que às vezes se confundia em seu próprio testemunho, mas atribuía tudo ao estresse. Os vizinhos confirmaram apenas que ouviram as batidas e os gritos de um rapaz que não conseguia entrar no apartamento e chamava sua noiva. Mas isso é tudo.
Sam afirmou ainda durante seu depoimento que foi até o guarda de segurança pedir ajuda, e o guarda subiu com ele, e o viu derrubando a porta. Mas o guarda negou essa informação dizendo que não havia deixado seu posto. Estranhamente. Mas a investigação não voltou a esta questão, considerando este detalhe irrelevante. Uma gravação de apenas uma câmera de vigilância que leva à academia também foi verificada. Ela mostra Sam caminhando em direção à academia e depois voltando. Mas no intervalo entre esses dois eventos, ele bem poderia ter saído por outra passagem e então retornado à academia da mesma forma. No entanto, seu álibi não foi verificado, e possíveis testemunhas que poderiam confirmar que ele estava se exercitando ou negar isso nem sequer foram procuradas. Sam não ligou para a polícia até 1 hora depois de ter encontrado a porta trancada e sua noiva não respondendo às batidas e gritos. Além disso, o policial que atendeu a ligação notou que Sam estava agindo de maneira estranha. Apesar do fato de que ele estava gritando e lamentando, o especialista pensou que era um pânico fingido porque Samuel estava calmo o suficiente para responder perguntas e sua voz não estava tremendo. Quando foi solicitado a iniciar medidas de ressuscitação, ele primeiro duvidou da necessidade de fazê-lo. Então se acalmou e depois de tudo relatou sobre uma faca saindo do peito de sua namorada, que anteriormente ele supostamente não havia notado. É notável que antes de ligar para a polícia, o rapaz ligou para seus pais e seu tio advogado, que chegaram ao apartamento antes da polícia, para a delegacia para depor, como já mencionado. Sam também foi junto com seu tio. Além disso, no dia seguinte, Sam voltou ao apartamento lacrado com o mesmo tio para pegar alguns pertences pessoais e levou todos os aparelhos eletrônicos de Ellen. Eles levaram 2 laptops, um telefone e um tablet da falecida. Quando a investigação decidiu repentinamente verificar esses dispositivos alguns dias depois, descobriu-se que as buscas incluíam tópicos relacionados à partida voluntária. Os policiais que chegaram à cena fizeram apenas um exame superficial do local e concluíram que Ellen havia tirado a própria vida. Subsequentemente, apesar do surgimento de novos detalhes, eles se recusaram a mudar seu veredito. A ordem dos ferimentos não pôde ser estabelecida, mas é certo que o golpe final foi um golpe no coração. O médico legista que realizou a autópsia achou tudo isso muito estranho e decidiu conduzir sua própria investigação adicional, enviando uma amostra da coluna vertebral da falecida para um especialista altamente especializado que poderia dar uma conclusão sobre a integridade da medula espinhal. Se a medula espinhal estivesse danificada, Ellen estaria paralisada e incapaz de se esfaquear no coração. Mas logo o especialista milagrosamente mudou de ideia e abandonou sua investigação, afirmando que, de acordo com seu relatório, a medula espinhal não havia sido danificada. No entanto, a conclusão em si nunca foi anexada aos materiais do caso. Também não incomodou ninguém que com ferimentos tão numerosos e extensos no corpo de Ellen, houvesse muito pouco sangue ao redor, o que poderia indicar que alguém o havia limpado. Mas ninguém sequer se preocupou em procurar possíveis marcas lavadas. O luminol usado em tais casos foi simplesmente ignorado. As lixeiras no apartamento também não foram examinadas, e se havia alguma evidência nelas, foram perdidas para sempre. Os pais infelizes foram informados da morte de sua única filha pela família Goldberg, pois eles foram os primeiros na cena. A família de Ellen morava em outra cidade, a algumas centenas de quilômetros de distância de sua filha, mas eles chegaram o mais rápido que puderam. Sandy e Josh não podiam acreditar no que estava acontecendo e negaram categoricamente que Ellen pudesse ter tirado sua própria vida. Mas aos pais enlutados, nunca foi dada uma resposta clara à pergunta do que aconteceu naquela noite com sua filha, apenas uma conclusão seca e recusa em iniciar processos criminais. Então os Greenberg decidiram conduzir sua própria investigação, com o envolvimento de especialistas independentes. Logo eles foram contatados por um detetive particular, que ofereceu sua ajuda completamente de graça, porque ele mesmo queria entender este caso confuso. O detetive estudou os materiais e chegou à conclusão de que o corpo de Ellen foi movido após sua morte. Isso era evidenciado por um filete de sangue seco de seu nariz em direção à sua orelha, mas Ellen foi encontrada em uma posição sentada. Então o sangue não poderia ter viajado dessa maneira.
Ele também encontrou manchas borradas no chão, muito semelhantes a marcas de arrasto. Além disso, após uma segunda análise, o guarda se lembrou que Sam, que havia pedido ajuda, estava vestindo um agasalho e disse que tinha voltado da academia, mas ele estava usando botas. Ele não tinha uma bolsa com uma troca de sapatos com ele. Mas apesar das novas evidências e testemunhos, os pais da falecida foram novamente impedidos de iniciar um caso criminal ou investigação adicional. Os Greenberg foram até negados arquivos do caso, incluindo uma gravação da ligação telefônica de Sam para a polícia, bem como imagens de vigilância mostrando o momento em que ele caminhou em direção à academia e depois retornou de lá. Uma nova esperança para o caso. 4 anos depois, um novo jovem oficial se juntou à unidade de homicídios do condado, assumindo uma posição como promotor assistente. Ele tinha ouvido falar sobre o estranho caso não resolvido enquanto ainda estava estudando na universidade, e agora decidiu obter materiais dos arquivos e chegar à verdade. Sua atenção foi atraída para o ferimento na parte de trás da cabeça, que poderia ser o primeiro a indicar que Ellen havia sido atacada por trás, quando ela não esperava. Também lhe interessou a nota de que não havia lesão na medula espinhal, mas não havia documento oficial para prová-lo. Todas as tentativas do promotor assistente de encontrar qualquer relatório sobre as lesões na coluna vertebral foram mal sucedidas. Supostamente foi perdido em algum lugar nos arquivos. Então ele fez um pedido oficial ao Centro de Exame Médico Forense para obter uma duplicata do documento, e então descobriu-se que ninguém jamais havia dado tal conclusão, e o corpo não foi examinado para lesões na medula espinhal. Ao mesmo tempo, um fragmento da coluna vertebral havia sido milagrosamente preservado e poderia ser reexaminado. Um especialista independente foi trazido e determinou que a medula espinhal havia sido danificada em vários lugares ao mesmo tempo, de modo que Ellen não poderia ter infligido mais ferimentos em si mesma. Os materiais resultantes foram passados à polícia, mas lá, após revisá-los novamente, recusaram-se a iniciar processos criminais. Em 2018, o legista deu uma conclusão oficial que afirmava que todos os 20 ferimentos da falecida haviam sido auto-infligidos e não existia outra possibilidade. A luta contínua por justiça. Os pais enlutados contrataram um novo advogado, com quem recolheram todos os documentos, evidências anteriormente não registradas, fatos e declarações de testemunhas. Em 2019, eles entraram com uma nova ação contra o legista e especialistas que haviam feito seus trabalhos de forma inadequada e efetivamente derrubaram o caso. Na primavera seguinte, o processo foi ouvido e resolvido, mas os julgamentos nunca começaram devido à pandemia que assolou o mundo. Esperava-se que o caso fosse reclassificado, mas devido à negligência da polícia e dos médicos legistas, bem como à confusão resultante, evidências cruciais foram irreversivelmente perdidas. Os pais da garota morta até criaram uma página na rede social dedicada ao progresso da investigação, onde compartilham materiais oficiais, novos detalhes e versões. Familiares, amigos e colegas de Ellen insistem que ela não poderia tirar sua própria vida e ainda fazê-lo de forma tão hedionda. Ellen, em princípio, não tolerava a visão de sangue. Isso a deixava doente e ela também tinha um baixo limiar de dor, por causa do qual ela nunca fez tatuagens ou piercings. No verão de 2022, o caso foi arquivado novamente, mas os Greenberg conseguiram transferi-lo para o escritório do promotor distrital, onde um novo promotor assumiu a investigação. A investigação começou novamente, 11 anos após aqueles terríveis eventos. O suspeito principal. Para onde foi Sam? Durante o primeiro ano após a tragédia, Samuel tentou manter contato com seu sogro e sogra afastados. No entanto, ele não tomou nenhuma parte nas investigações iniciadas por eles. Ele se recusou categoricamente a se comunicar com a polícia, e parecia que ele não estava interessado no caso. Ele mesmo aderiu à versão oficial de que sua noiva infligiu ferimentos fatais em si mesma. Goldberg logo encontrou consolo com outra garota, e apenas um ano depois se casou com ela. Junto com sua esposa, ele se mudou para outro estado e interrompeu o contato com a família Greenberg. Agora ele e sua esposa estão criando 2 filhos juntos,
E sobre a ex-noiva morta, Sam tenta não se lembrar. Fim da esperança. Em novembro de 2024, promotores externos afirmam que não podem provar, além de qualquer dúvida razoável, que um crime foi cometido no caso de Ellen Greenberg, a educadora da Filadélfia que perdeu a vida em 2011. O caso tem sido motivo de luta para seus pais, que há muito tempo desejam que fosse considerado um homicídio, mas foi classificado como atentado à própria vida. Em um comunicado à imprensa, o gabinete do procurador do condado de Chester informou que o caso foi colocado em status inativo. A agência assumiu a investigação devido a conflitos na Filadélfia e no escritório do procurador-geral da Pensilvânia. Os detetives do condado de Chester revisaram as investigações anteriores realizadas pelo Departamento de Polícia da Filadélfia e pelo escritório do procurador-geral. Realizaram novas entrevistas e consultaram um especialista forense independente, entre outras medidas investigativas. Não há prazo de prescrição para homicídios criminais na Pensilvânia, e como as investigações podem tomar novas direções, não estamos encerrando o caso, disse o gabinete em um comunicado à imprensa. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.